Glória a Deus, sexta-feira do Espírito Governante. Dessa vez eu vou falar bem baixinho, porque aqui no Paraguai temos uma criança que está dormindo, então não dá para falar muito alto. E é muito bom estar com você aqui nesse compartilhar, um compartilhar da palavra do Espírito Governante nessa sexta-feira, onde você vai estar se movendo de maneira soberana no Espírito que te constitui, né? Então, há uma figura muito importante para nós começarmos essa palavra é a tua constituição em saber o que é espírito. Então, o próprio Deus, Jesus, nos evangelhos vai chamar espírito de palavra. Ele vai falar assim: as minhas palavras são espírito e vida. E ele também vai fazer a construção de que do teu interior fluiriam rios de águas vivas pelo espírito que você receberia. Então calma lá, esse espírito, ele está dentro de você? Sim, está dentro de você. Esse espírito é o espírito governante? Sim, é o espírito governante. Então nós vamos estar constituídos nesse espírito, que é verdade, que é as palavras de Jesus. A sua mente vai estar consolidada em cima da verdade. E que mais? Só verdade? Espírito é só verdade? Não, espírito também é consciência. A palavra do Senhor vai falar na parte de Noé que o Espírito do Senhor, ele militava contra o homem e o homem militava contra o Espírito, até o momento que o Senhor fala assim: o homem é mau em todo o seu coração, em todos os seus caminhos. O meu Espírito não militará com ele. Então, a consciência também é o Espírito de Deus. Então, nós temos verdade, que é a palavra, nós temos consciência, que é esse segundo ponto, e nós temos também a intuição. Então, a palavra do Senhor, na conversa de Jesus com Nicodemos, temos ali Jesus falando assim: os nascidos do Espírito são como o vento, não sabem de onde vem, não sabem para onde vai, porque eles têm a intuição consagrada ao Senhor. A intuição, eu acho que eu tenho certeza que é isso daqui, é isso daqui, é isso daqui. E essa intuição é uma bússola que o guia realmente em tomar todas as decisões que ele vai tomar. Então, nesse espírito governante, eu quero que você tenha essa consciência para andar no espírito, andar na verdade, andar na consciência limpa, andar realmente na intuição respondida. Você vai responder a sua intuição, você vai responder a sua mentalidade que está ligada ao teu espírito. Você vai andar no espírito, porque a palavra diz que se recebeste o espírito de Deus, andai nele. Então, é por intermédio disso, e eu quero trazer aqui para você aqui uma repartição do que é espírito, o que é o E, o que é o S, o que é o P, o que é o I, o que é o R, o que é o I, o que é o T, o que é o U. Então nós vamos destrinchar o que é espírito aqui antes de começar essa palavra, bem rapidamente. Espírito é entendimento. Provérbios 2:2-6 vai dizer bem o seguinte: sim, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como o tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O primeiro E de espírito é entendimento. O segundo, que é o S, é sabedoria. Então, Provérbios 4:7 vai dizer: o conselho mais importante é: busque a sabedoria. Dedique tudo o que você tem para adquirir o entendimento. Então, Provérbios 4:7. E e S, entendimento e sabedoria. P de espírito é proatividade. Mateus 25:14-30, a parábola dos talentos. Você que não conhece, a um recebeu 5, a outro recebeu 2, a um recebeu 1 e enterrou um que recebeu. Então o que tinha 5 multiplicou para 10, e o que tinha 2 multiplicou para 4, e o que tinha 1 enterrou o que tinha. Então, se você recebeu do Senhor, tenha proatividade para multiplicar o que você recebeu. Esse é o P de espírito. Entendimento, sabedoria, proatividade para multiplicação. I de ímpeto. Você vai ter ímpeto. Atos 2,
2 vai dizer: de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Na descida do Pentecoste, o que toma a vida deles é um vento impetuoso, porque o Espírito, ele tem ímpeto de avançar, ímpeto de realizar, ímpeto para fazer todas as coisas. Agora, a nossa carne milita contra o ímpeto do Espírito, ok? Então, o I é de ímpeto. O R de espírito é resiliência. Romanos 5, do versículo 3 ao 5, vai dizer: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Tribulação, perseverança, experiência, esperança, resiliência de passar cada parte do processo, sendo fiel a cada parte do processo e permanecendo até o fim, sendo resiliente. Então esse é o R do Espírito. E agora a gente tem aí o I, mais um I. E qual que é esse I? Esse I é de indicativos. Olha só que interessante. Lucas capítulo 14, do versículo 28 ao 30, vai dizer: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e calcula as despesas, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce e não o podendo acabar, todos os que o virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Então, se você vai começar algo, ou se você já começou algo, ou se você realizou algo, tenha a capacidade de ter os indicativos. Os indicativos: eu vou conseguir terminar? Eu vou conseguir realizar? Eu vou conseguir produzir? Tenha os indicativos. Esses indicativos são provenientes do seu espírito. O teu espírito tem o conselheiro. O teu espírito vai apontar os indicativos. Então, esses indicativos são cruciais para saber se você consegue terminar, ok? As coisas que você decide fazer. Então, nós temos ali também, agora, o T, espírito, certo? T, de trabalho assertivo. Provérbios 10, 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Remissa, preguiçosa, relaxada, sem zelo. Olha isso, preguiçosa, relaxada e sem zelo. Ou seja, quem trabalha com negligência empobrece. Quem é negligente. Então, nós temos a mão do diligente que prospera. E quem é o diligente? O cuidadoso, o constante. Só. O cuidadoso, o constante, o zeloso. Ok? Então, nós temos aqui o T de trabalho assertivo. E para finalizar, nós temos o O de ousadia, que nós vamos aqui finalizar em Hebreus capítulo 4, 16. Cheguemo-nos, pois, com ousadia ao trono da graça, para que alcancemos misericórdia e achemos graça para socorro em tempo oportuno. E com base nessa última palavra desse O de ousadia, é que eu quero te levar para essa palavra de hoje. E essa palavra de hoje, que é a sexta-feira do Espírito Governante, o governo de intercessão em meio a inimigos, que manifesta o espírito livre de todo o cativeiro humano. E para quem não sabe, nós estamos aí na semana, no mês de Abigail. E Abigail foi a intercessora, foi aquela que de maneira muito assertiva, com muito discernimento, intercedeu na loucura de Nabal. Nabal é o marido dela, com um posicionamento louco em relação a Davi, e Davi querendo fazer justiça por conta própria. Só que a palavra vai declarar, e a gente vai discorrer aqui também,
a respeito da intervenção de Deus nessa causa. Deus vai a favor na justiça dele em cima de Nabal. E o louco acaba, depois de saindo da inconsciência do vinho, né, e acordando, despertando e ouvindo tudo que ele fez, ele congela. Meu Deus! Meu Deus não, porque eu não sei se ele falava meu Deus, né? Mas olha só o que aconteceu. E então eu trouxe esse espírito inicial para que você tenha entendimento, sabedoria, proatividade, ímpeto, resiliência, indicativos, trabalho assertivo. Você vai ter a ousadia. Você tem 8 pontos aqui, né? Entendimento, sabedoria, proatividade, ímpeto, resiliência, indicativos, trabalho assertivo e ousadia. 8 pontos do espírito. 8 pontos do espírito para você. E a gente vai começar esse primeiro trecho aí para que você consiga entender. São fases, etapas, tá? Então, Romanos 8, no capítulo 8, versículo 15 e 16, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, para receberdes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, o nosso posicionamento é um posicionamento de filiação. Não é um posicionamento mais por temor ao Senhor, de negativo, de meu Deus, eu preciso fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Meu Deus, eu preciso fazer isso porque senão aquilo outro. Não é esse o nosso coração em relação ao Senhor. Por quê? Porque nós entramos e nós recebemos um Espírito que nos dá a ousadia para acessar o trono da graça, que nem nós lemos em Hebreus, e nós desfrutarmos de um Deus que nos responde por uma paternidade. E isso daqui é crucial. Então, nós temos na vida de Davi um texto que vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí as pessoas vão falar assim, não, Davi era segundo o coração de Deus porque ele não fazia nada sem antes orar, né? Porque ele era quebrantado, porque não mais ao decorrer da vida dele nós percebemos que não é isso. Nós percebemos que Davi era o homem segundo o coração de Deus por ter muita ousadia, por ser um homem muito ousado e muito temente ao Senhor. Ele não dava um passo sem antes consultar ao Senhor. Ele não ia para as batalhas sem antes consultar ao Senhor. Isso era uma característica muito intrínseca em Davi. Então, nós percebemos que quando Davi está no leito de morte, aí ele ainda tem aquele ímpeto de resolução de problemas, ao ponto de passar para Salomão algumas tarefas específicas antes da sua morte. Então, nós vamos trazer para o nosso trazer para a nossa consciência, para um despertar da nossa consciência do que realmente é a nossa filiação com Deus. A nossa filiação com Deus é um caminho de intercessão. E esse é o ponto de hoje. A nossa filiação, essa ousadia que nós vamos exercer é para interceder. Então, a primeira coisa que nós precisamos edificar aqui hoje, antes da gente começar a destrinchar cada vez mais essa palavra, nós precisamos se desfazer de toda a incredulidade. Toda a incredulidade precisa ser destruída da nossa vida. Hebreus 11, no capítulo 11, no versículo 6, vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O Senhor recompensa aqueles que o buscam. Ele não condena quem o busca. Porque às vezes as pessoas falam, mano, eu vou buscar Deus, mano, Deus está tão distante de mim. Não, cara. A primeira consciência que você tem depois de ser inundado pelo Espírito de Deus, que testifica no teu espírito que Ele é teu Pai, é que você percebe que Deus está agora em você, cara.
O próprio Espírito, 7 vezes intensificado, está em você. Ele é a terceira pessoa da Trindade que te conecta com o Pai. Olha que poderoso. Então você vai acessar o trono da graça ousadamente. Ousadamente. Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, vai dizer: orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Eu quero ressaltar esse ponto de que as suas orações têm poder. Você não ora por nada. Você não olha para a parede e começa a orar e você está orando por nada. Às vezes as pessoas elas têm essa consciência de que não são ouvidas por Deus, cara. Misericórdia, gente. Deus, ele é onipresente. O guarda de Israel não dorme nem toscaneja. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele está vendo exatamente esse momento que você está assistindo essa palavra. Então, essa consciência de saber que as suas orações são poderosas em Deus, para que você consiga realmente intervir. Exerça e exercite as suas armas espirituais. Exercite a realidade que você carrega. Exercite o seu espírito. Exercite o seu entendimento, a sua sabedoria, a sua proatividade, o seu ímpeto, a sua resiliência, os seus indicativos, o seu trabalho assertivo, a sua ousadia. Exerça e exercite essa realidade, obedeça a sua consciência, obedeça a sua intuição, obedeça às verdades que dentro de você clamam todo dia. E essa realidade interceda por pessoas. Então, Abigail, uma intercessora. E nós temos realmente nessa marca do dia de hoje, governo da intercessão em meio a inimigos que manifesta o espírito livre. Então, primeiro ponto aqui, nós temos um Deus que intervém por nós. Davi não precisou intervir. Quem interveio foi o Senhor. E quando o Senhor interveio, cara. O Senhor interveio na situação. Então, a intervenção é do Senhor em meio ao inimigo, que manifesta o espírito livre, cara. Livre de todo o cativeiro humano. Nós temos em si essa liberdade no Senhor. E eu quero ler aqui o versículo de hoje, né? Os outros versículos de hoje. Aqui é muito, muito forte os Salmos. 1 Samuel, no capítulo 25, versículo 21, 36 e 38. Vai dizer o seguinte: ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuiu no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que não se referiu a ela coisa alguma, nem tão pouco, nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender essas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passando alguns dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Olha só. E este morreu. Então, não vamos andar sem discernir as coisas. Nós percebemos na loucura de Nabal alguém sem discernimento, tomado. Você percebe que assim que o vinho o deixou, ele entrou em consciência. Então, nós vamos viver uma liberdade que não nos aprisiona. E abrindo um parêntese aqui, olha que loucura isso, né? A mentalidade cativa do vinho. A mentalidade cativa do vinho que acaba empoderando aquilo que ele já era na sua loucura, acabando o deixando cego. Mas a realidade do que nós carregamos, ela vai
nos libertar plenamente. Nós não seremos cativos de nada pelo poder de Jesus Cristo. Não será cativo dos seus vícios, não será cativo do café, que você não, às vezes tem pessoas aqui que não aguentam ficar sem tomar café, cativo do açúcar, cativo de tudo aquilo que te destrói, cativo dos seus medos, cativo dos seus bloqueios, cativo da sua pobreza mental, cativo das suas limitações, da esterilidade mental que não aceita receber palavra de ninguém, cativo do seu ego, de eros, das suas vontades, suas sensações, suas emoções. Você vai ser totalmente liberto pelo poder do sangue de Jesus para ter um espírito livre. E essa liberdade vai constituir a sua vida na realidade do que você é. Então, com base nessa palavra, eu quero que você seja edificado, que você cresça no Senhor e seja fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Amém? Que o Senhor seja com o seu espírito. Fique com essa oração aí que a minha esposa fez e que o Senhor abençoe a sua vida plenamente. Siga no espírito governante. Ó Senhor Jesus, nesse dia, Senhor, nós invocamos sua presença, Senhor Jesus. Invocamos, Senhor, aquele que governa, aquele que reina em nós, Senhor Jesus. Se dispense a nós nesse dia. Nós te louvamos e te agradecemos por uma palavra, por aquilo que nos direciona, né? Por aquilo que nos conduz. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é soberano sobre todos os cenários, todas as coisas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor, e são chamados segundo o seu propósito, a um propósito maior na qual caminhamos, a um testemunho maior na qual prosseguimos, Senhor, a um conhecer de Ti na qual prosseguimos, Senhor. Obrigada porque nós temos esse caminho de desfrute, de despojo, Senhor, de entender as direções, Senhor, e optar por elas, Senhor, de entender, Senhor, as decisões dos cenários que com rapidez e precisão, Senhor, extraem de nós essa sabedoria, Senhor Jesus. Por isso, nesse dia, nós queremos invocar mesmo, Senhor, esse espírito de sabedoria, Senhor, de fortaleza, Senhor Jesus. Ó, esses 7 espíritos de Deus, venha se dispensar e venha se expressar nos momentos e cenários que exigem, Senhor, essa manifestação, que nós possamos ser filhos que expressam, que têm o Senhor como modelo em nossas vidas, que comem de Ti e expressam de Ti, Senhor. Nós queremos ser esse modelo nessa terra, Senhor. Queremos ser essa expressão, essa realidade, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por essa sexta-feira do Espírito Governante. Senhor, queremos orar em cima dessa palavra. Queremos receber, Senhor, dessa palavra e vivê-la, Senhor. Porque comemos dela como um pão que nos alimenta e nos nutre, Senhor. Que realmente constitui o nosso ser, constitui quem nós somos. Essa palavra adentra nosso espírito, Senhor, e muda nosso DNA. Senhor, e essa oração é a nossa sede, Senhor, é a nossa bebida, na qual bebemos de Ti. Senhor, nessa sexta do Espírito Governante, o governo de intercessão em meio a inimigos, Senhor. Há uma intercessão, Senhor, aquilo que intervém. Nós estamos, Senhor, muitas vezes mesmo em meio à loucura, Senhor, e ao reinado, Senhor Jesus. Somos colocados em cenários tão extremos, Senhor, cenários tão que muitas pessoas muito não se colocariam, Senhor. Mas essa intercessão é exatamente aquilo que vai manifestar o Espírito, Senhor, que é livre. Um Espírito, Senhor, que não está preso a uma loucura, Senhor. E um Espírito, Senhor, que não está preso a uma vingança, nenhuma ira, Senhor. Que não escolhe um lado por conveniência, Senhor. Mas escolhe um lado, Senhor, por uma convicção, para uma comunhão, Senhor. Para realmente, Senhor, se colocar em posições de nova aliança e de intercessão, Senhor.
Nosso Espírito, Senhor, está nesse lugar. Nosso Espírito, Senhor, é aquele que intercede, Senhor Jesus, nessa terra, que acelera a sua volta, que clama Maranata, Senhor, que busca os frutos do Espírito, que busca a paz, Senhor, que excede todo entendimento, Senhor. Queremos manifestar esse Espírito, que não está preso, Senhor, nas coisas desse mundo, Senhor, mas que é livre de todo o cativeiro humano, Senhor. Livre, Senhor Jesus, de toda aliança, Senhor, carnal, Senhor. Toda aliança, Senhor, com a loucura, Senhor. Expressa sabedoria, Senhor, não é porque está aliançado a ela, Senhor, muitas vezes com pessoas, Senhor, que vai agir dessa maneira, Senhor. Então, nós queremos profetizar nesse dia, Senhor, nos faz manifestar, Senhor, essa liberdade, porque nós temos o Senhor, nós temos o Teu Espírito, onde o Espírito de Deus está ali a liberdade, o Espírito que carrega essa liberdade livre desse cativeiro, é aquele que carrega a Tua presença, é aquele que carrega, Senhor, o Teu Espírito e manifesta, Senhor. Não temos espírito de escravidão, Senhor. Nós não vivemos atemorizados, Senhor. Nós somos adotados como filhos, Senhor. Nós clamamos Abba Pai, nós temos um Pai, nós temos um Pai que vem em nosso favor, nós temos um Pai na qual batemos, Senhor, a porta e Ele abre, na qual pedimos e Ele dá, porque pedimos intermédio no Teu Filho, Senhor Jesus, o Filho amado, Senhor Jesus, Teu Espírito, Pai, vem testificar que nós somos Seus filhos, Senhor. Nesse dia, Senhor, testifica em cada cenário, Senhor, essa filiação. Testifica, Senhor, por meio desse sangue, que nós somos Seus filhos. E os filhos de Deus são filhos da luz. Andamos na luz, Senhor. E reconhecemos a cada dia mais as trevas, Senhor. Quanto mais luz, quanto mais permanecemos na luz, Senhor, mais reconhecemos as trevas, mais reconhecemos loucura, mais reconhecemos a ira e a vingança e nos colocamos no meio delas, Senhor, para iluminar, assim como Abigail iluminou por seu espírito livre, iluminou o coração de Davi, e Davi entendeu e reconheceu a sua falha, a sua ira, por meio da luz que Abigail foi naquele momento, por aquele espírito livre que expressou a verdadeira sabedoria e liberdade, um verdadeiro reinado. Foi realmente uma rainha ali naquele momento projetada, Senhor, e que prospectou seu futuro, Senhor Jesus. Queremos declarar essa palavra nesse dia, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos presta auxílio na angústia, Senhor. Pois vão é o socorro do homem, não, maldito o homem que confia no homem, Senhor. O homem é falho, o homem é fraco, Senhor, mas em Ti nós somos fortes, em Ti nós temos o verdadeiro auxílio, em Ti nós temos a verdadeira, Senhor, recompensa, e por isso nós queremos Te buscar a cada dia, Senhor Jesus. Calça mesmo, Senhor, nossos pés com o Teu evangelho, com a Tua paz, Senhor, e nos guia em direção ao Teu propósito, Senhor, Teu chamado. Estamos aqui para expressar, Senhor, nesse dia e todos os dias um espírito governante. Te amamos e Te louvamos, Senhor Jesus. Amo o Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Cai em tribulação e tristeza. Cai em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao Teu sossego. Volta minha
Senhor tem sido generoso. Tem sido generoso. Foi livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Foi livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Foi livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Foi livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Alma ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Alma ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Alma ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Alma ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Que eu ande pelo vale da morte, eu nunca temerei, porque tu estás comigo. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Nada, 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 nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Nada, 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 nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Nada, 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 nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Nada, 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 nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, refrigera.
certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. O Senhor é que me sustenta a vida. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei